Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, a divina vontade, nessa ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 2, 79. 1º de outubro de 1899. O sofrimento de Jesus pelas ofensas, especialmente pelos abusos e profanações dos sacramentos, reduzidos à mera aparência. Nos sacerdotes, então acrescenta-se um espírito de interesse. Esta manhã, Jesus continuava a apresentar-se em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravado na cabeça uma espessa coroa de espinhos. Minhas potências interiores o sentiam em silêncio, e não me atrevia a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos, pouco a pouco lhe tirei a coroa. Mas que acerbo espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Nossa, então deve ter sido uma sensação muito ruim, né? Porque ela via Jesus sofrer, e aí ela, para tirar a coroa de espinhos dele para colocar nela, deixava as feridas, que aqueles espinhos grandes, espessos, né, grossos, deixava exposto aquela ferida ali e o sangue jorrava, né? Porque aí a ferida ficava aberta. Nossa, assim, dá para imaginar a cena, né? Então ela falou que sofria muito de tirar essa coroa de espinhos para colocar nela. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Então era muito forte o sofrimento dela ao ver essa cena, né? Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei sobre a minha cabeça. E ele mesmo ajustava a que penetrasse bem. Mas tudo era silêncio de ambas as partes. Ele estava muito triste. Porque ele não falava com ela, né, o que era. Todavia, qual não foi meu espanto, quando pouco depois olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos com as ofensas que lhes faziam. Nossa, então assim, essa aqui para mim foi tão forte, né? Porque em vários trechos ele aparece coroado de espinhos, e a gente sabe que são pelas ofensas dos pensamentos, de tudo, né? Tudo que passa na mente humana, todas as atrocidades, os desejos, que ele fala aqui de ofensas dos sacramentos, então o interesse dos padres, né, que é muito forte, né? Por isso que o espinho era mais grosso, né, porque aí causa um sofrimento maior ainda, porque tudo que vem de padre, de sacerdotes, de aqueles que deveriam amar mais a Deus, né, que de onde a gente acharia que era para vir o consolo de Deus, né, que eram para ser o consolo de Deus, eles fazem Jesus sofrer mais. É isso que causa tristeza na gente, né? Porque era para ser almas que não causassem sofrimento para Deus. E são os piores, né? Por quê? Porque sabem mais, porque eles são representantes de Jesus na Terra, né? Eles eram para ser representantes em tudo, né? Representar a vida de Jesus. Viver de fato a vida que Jesus viveu, né? Serem sacerdotes como Jesus foi, mas em tudo, né? Em tudo, assim, na vida toda, em tudo que fazem, tudo que pensam. E não é isso que acontece, né? E então eu também fiquei espantada, assim como a Luísa, aqui, de saber não, de ouvir ela falando que ela tirou uma coroa e logo colocaram mais. Então a gente vai tendo a noção, e aí a gente fica
meditando, né? Que o pecado, ele é contínuo, né? Ele é contínuo. Tendo a noção, é claro que a gente sabe que é contínuo, mas é porque aí fica claro e evidente que o pecado, ele é contínuo, ele é assim, ininterrupto, né? Ela tira, repara, enxuga o sangue, né? Repara com pensamentos contrários, com consolo, com amor a Deus. E aí logo vem outra coroa, ou seja, vem outras situações e penetram de novo a coroa de espinhos nele. Então, ela está fazendo o papel dela de reparação à dor de Deus aqui, né? A dor de Jesus. Mas é um trabalho incansável, porque, como ela mesma fala aqui, ó perfídia humana, ó incomparável paciência de meu Jesus. Quão grande é. Então, Jesus, com paciência infinita, né? De suportar tudo isso. Porque se a gente for parar para pensar, o mundo, ele tá de um jeito e olha aqui para você ver, né? Aqui era 1899. É lógico que Jesus, ele dá um parâmetro também daquilo que ainda vai vir. Mas de tudo que já tinha sido vivido até ali, tinham sido atrocidades. E imagina hoje, quanto que é pior ainda, né? Tem casos assim que até a gente que está vendo coisas todos os dias, tem hora que a gente mesmo espanta com a humanidade, né? De tanta atrocidade, assim. Tanta. Nossa, é de chorar mesmo. É de chorar. E aí, ela fala, e Jesus calava-se e quase não os reparava, para não saber quem eram os seus ofensores. Então ele olhava de relance assim. Então tirei-a de novo, e despertando todas as minhas potências interiores, ela rompeu o silêncio. De terna compaixão, disse-lhe: Meu bem-amado, minha doce vida, por que não me dizes nada? Nunca foi teu costume esconder teus segredos de mim. Ah, conversemos um pouco, assim aliviaremos deveras a dor e o amor que nos oprime. E aí Jesus vem e fala para ela: Minha filha, tu és o alívio das minhas penas, né? É verdade que você me alivia. No entanto, deves saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça, mas é como a Aline falou, né? Pelo papel dela de vítima mesmo, né? Ela tem esse papel de se opor à justiça pelo estado dela de vítima. Ela oferta do sofrimento dela para ele que ele não castigue, né? E aí só que ele vai dizer que tá demais, assim, tá insuportável. Queres opor-te à minha justiça, e se não faço como tu queres, ficas descontente, e eu sinto uma dor, porque não a tenho feliz. Então ele fica ferido, né, pelo sofrimento de Heloísa quando ele quer castigar. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor que eu fique em silêncio, que aí ele não quer nem falar o que está acontecendo, mas depois ele vai falar. E eu, meu bom Jesus, talvez tenha esquecido do quanto sofres depois de teres usado a justiça. Ver-te sofrer nas criaturas, ver-te sofrer nas criaturas. Isso aqui é importante, né? Porque olha aqui o que ela está falando. Ver-te sofrer nas criaturas é o que me torna mais cautelosa do que nunca a converter-te, a não punir as pessoas. Ou seja, ela vê a humanidade como imagens de Deus, né? Como aquele Jesus que mora dentro da gente, né? Que de criaturas que saíram dele, né? Não só de filhos, mas de parte de Deus, né? Então ela vê que Jesus sofre também ao castigar, né? Ele fala várias vezes no livro do céu que ele não queria castigar, ele não queria ter que castigar. Mas tem alguns trechos que ele fala assim, mas as criaturas chegam a me obrigar a fazer isso. Então é aquele filho que você ama, mas que você está vendo indo para o caminho totalmente errado e você tem que dar um castigo, você tem que tirar aquilo que ele gosta quando são pequenos, né? Até quando são grandes também. Tem que fazer algum tipo de castigo para que ele entenda que o que ele está fazendo é errado e pare de fazer aquilo, né? Entenda pela dor, porque pelo amor é a conversa. Pelo amor de Jesus, assim como a gente conversa com os nossos filhos, Deus, ele nos inspira ao bem. Ele inspira a todos.
Só que o coração fechado, o coração duro, o coração voltado a si mesmo e ao seu próprio bem, ele não escuta, né? E aí vai fazendo, 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 chega uma hora que o pai diz assim: chega, você já abusou demais da minha paciência e do meu amor, né? E eu amo você. O castigo, ele é a prova do amor de Deus. Porque se Deus não nos amasse e amasse só alguns, vamos imaginar que Deus amasse somente o bom. Tá tudo certo, ele não precisaria castigar aquele que está no caminho errado, porque ele não amava, não ia amar aquela pessoa. O amor, o castigo é a prova do amor, na medida em que é Deus dizendo: eu tô te freando, eu não quero que você caia no inferno, né? Porque senão Deus poderia deixar a gente por a Deus dará, né? Assim como o povo fala, né? A nossa própria sorte, que a Aline falou disso esses dias, né? Que quando ele insiste, 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 e aí a pessoa insiste em trilhar o próprio caminho sem Deus, ele dá uma abandonada para a pessoa sofrer com as consequências dos próprios atos dela mesma, né? Não precisa nem de castigo, porque os próprios atos dela levam ela à ruína. Ela vai ver isso um dia, né? Como aquele exemplo de uma moça que ficou desiludida com a vida de pornografia que ela levava, porque teve uma consequência muito grave de uma cirurgia que ela fez. O bico do peito dela apodreceu e caiu, né? Ela teve que ela mesma tirar o bico do peito, uma coisa horrorosa. Então, assim, claro que ali foi Deus agindo, mas eu digo assim, vem de consequências dos nossos próprios atos, né? Dos atos das próprias pessoas, assim. Então, o castigo é amor de Deus demais, assim. Mas dói, né, em Deus. Assim como quando a gente bate nos nossos filhos, dói mais na gente do que neles. Mas a gente vê que chega um ponto que tem que bater, que tem que dar umas palmadinhas para a criança aprender pela dor, né? Ali de que ela está fazendo algo de errado, que chamou a atenção, né? Que não pode, chamou a atenção e ela não parou de fazer, né? Então, aí ela fala isso, né? Que ela ver de Jesus sofrer nas criaturas, ou seja, porque ele é parte de nós, né? Somos parte dele, na verdade, né? E ele sofre ao nos castigar. E além disso, as próprias criaturas se voltarem contra ti como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder, já teriam subtraídas a vida. Já te teriam subtraído a vida, ou seja, teria matado Jesus de novo, né? Porque se vendo sob teus flagelos, vem a irritar ainda mais tua justiça. Não me dá coragem. Ah, ela quis dizer assim, agora que eu entendi o que ela falou. Ela quis dizer assim, que quando ele castiga, as pessoas ficam mais irritadas ainda, blasfemam mais ainda, e aí atrai mais justiça. É isso que ela quis dizer, né? Mas é o pensamento dela de defensora, de... É como aquela mãe que não concorda que tem que dar umas palmadas de vez em quando, né? Fala que o filho vai ficar revoltado. E é isso que ela está dizendo aqui, né? Então ela fala, não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua, ou seja, ela não tem coragem, diante dessa situação que ela vê, de falar, faça a sua vontade, né? Faça a sua vontade. Então, ela não, nesse ponto, ela se opõe, né? Mas é pelo estado de vítima dela, né? Pelo papel de vítima dela. E aí Jesus vem e responde. Nossa, isso aqui que ele fala é muito pesado, né? A minha justiça já não pode mais deixar passar, ou seja, está transbordando, né? Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, devotos, leigos, especialmente pelos abusos dos sacramentos. Isso aqui é muito sério, né? Porque as pessoas hoje, elas realmente, como a Aline narrou na meditação dela, ela foi narrando e eu fui vendo, assim, os últimos batizados que eu vi, assim, você vê que alguns realmente as pessoas são ali muito desejosas daquele sacramento, né? E com toda a fé e tudo. Já outros é apenas por aparência, né? Por você ver que não continua, não tem uma vida de levar a criança, de continuar levando a criança à igreja, de colocar numa catequese,
às vezes até coloca, mas por uma obrigação, entre aspas, né? Ali, moral. Se sente pressionado, às vezes, né? Por convivência com pessoas católicas ou pela família, né? Por uma mãe ali que fala, você não vai colocar esse menino na catequese, mas então não tem ali um amor pelo sacramento, né? Não tem uma intenção de fato de catequizar aquele filho. Eu falo no caso do batismo, né? Então vai ser um batismo para tirar foto e fazer a festa ali. E aí ele vai falar aqui de situações específicas, né? Achei interessante que aí ele fala assim. Então ele fala especialmente pelo abuso dos sacramentos. Há aqueles que não têm cuidado algum, aumentando o desprezo, ou seja, vai ali para um batismo, por exemplo, ou casamento, né? Vai se casar na igreja, vai batizar um filho, e aí tem aquele comportamento que não respeita ali o ambiente, né? Não tem um cuidado, tem um total desprezo. Quando a gente despreza algo, por exemplo, eu não entendo e a pessoa, por exemplo, vou voltar aqui à fala, porque senão não vai dar para entender. A pessoa não entende tudo que está envolvido ali, ela não entende que a igreja é um lugar sagrado, ela não entende que ali tem o corpo de Cristo, né? Ela não tem essa fé, né? Que realmente é a Eucaristia que está ali no sacrário, naquela igreja que ela está sendo batizada, que o filho dela está sendo batizado, que tem que Jesus está ali. Então, ela despreza tudo o que está envolvido em volta e só olha para a cerimônia em si do batizado. Então, ela se preocupa com as coisas externas, né? Com a roupa, com o fotógrafo, com a vela tem que ser mais bonita, né? Tem que estar tudo direitinho, ou às vezes até a vela mais simples, né? Tem que sair tudo direitinho. Ela só se preocupa com aquilo que é a cerimônia exterior, né? Não com, de fato com o que está acontecendo ali, que é o batizado do filho ou da filha dela, que ela está recebendo o Espírito Santo, né? Não tem esse. Então, por não ter esse amor e essa compreensão, ela despreza, aumenta esse desprezo. Ele fala que aqueles que não têm cuidado, aumentando o desprezo. Não tem cuidado ali com respeitar, por exemplo, no sentido de uma roupa, né? Vai ali com uma roupa super mega decotada, não é o momento, não é o local, primeiro lugar, né? Não é local para isso. Eu vejo aqui nos batizados cada roupa escandalosa das mães, das madrinhas, que a gente fica pensando assim, tá indo para um baile de formatura, tá indo para qualquer festa mundana, menos um batizado. Então o interesse é parecer bonita, bem maquiada. Então não tem o cuidado de enxergar que ela tá ali no ambiente sagrado. Que o que importa é o batizado do filho. É claro que a gente não vai feio, desleixado para o batizado, né? É bonito todo mundo de branco, mas não é obrigatório também. Mas o mais importante é que seu filho está recebendo o batismo, né? Está iniciando a vida cristã, está recebendo o Espírito Santo de Deus. E aí ele continua dizendo assim: aqueles que frequentando os sacramentos, pode ser até da confissão também, né? O sacramento da reconciliação, né? Não tem cuidado, né? Não tem verdadeira vontade de estar ali, não se prepara bem, né? Então todos os sacramentos têm esses detalhes que ele está falando aqui, né? Tem essas situações, na verdade. Podem acontecer essas situações. E aí ele fala: aqueles que frequentando os sacramentos fazem deles uma conversa prazerosa. Ou seja, tá ali como ele fala da falta de cuidado também, né? Fazem deles uma conversa prazerosa, ou seja, não tem respeito algum, não tem discernimento, entendimento do que significa aquele sacramento. Ou ainda não estando satisfeitos em seus caprichos, que era quando as coisas não saem da forma como eles, principalmente em casamentos, né? Quando não sai do jeito que a noiva ou o noivo quer, chegam por isso a ofender-me.
porque está mais preocupado com a, a cerimônia em si ali como, como um espetáculo, né? Como algo que, nem sei dizer assim. A Aline deu exemplos, né? Eu queria visualizar exemplos diferentes. Ela fala do fotógrafo. Se o fotógrafo não chegar, não tem casamento. Porque não pode casar porque tem que deixar registrado. Não pode ser foto do celular, tem que ser profissional. Se o padre não for o padre que ela quer, ou não for na igreja que ela quer, não tem casamento. E ofende a Deus, porque não está preocupado com o sacramento do matrimônio em si, está preocupado com a festa, está preocupado com as fotos, está preocupado. É claro que uma cerimônia de casamento fica gravada na nossa mente, mas eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu tinha muita vontade de casar na igreja que tem aqui na minha cidade, que é a primeira igreja, a matriz. Ela é pequenininha e é muito bonitinha, assim, bem simples, sabe? Não é aquela, tem aquela originalidade das igrejas antigas. Não é as igrejas de hoje parecem muito frias, né? Assim, muito frias demais. E aí essa igreja lá é muito bonita porque é pequenininha, pequenininha mesmo. Deve ter aí, sei lá, umas 10, se tiver 10 fileiras de banco é muito. E só duas colunas de fileira, então ela é bem pequena mesmo, é uma capela, né? Em perto de outras. E como era pouca gente também, né? Então eu tinha o desejo assim muito grande de casar ali. E não foi o padre que realizou meu casamento, foi um diácono. E meu casamento foi tão bonito. Foi bonito, sabe? Foi bonito tudo que ele falou, o momento de estar ali. Então, assim, a gente estava, sabe? A gente estava ali, não estava ali para fotos, não saiu perfeito, não saiu como as noivas esperam, né? Como as noivas sonham, né? Claro que houve um planejamento, tem que ter, né? Tem que ter uma organização, tem que ter um planejamento, tudo, mas não saiu perfeito. Muitas coisas foram improvisadas e foi bonito, sabe? As pessoas estavam vestidas de forma simples, foi um casamento de dia, porque o meu interesse maior era sair do pecado, era, era de fato estar diante da graça de Deus, né? Então é totalmente diferente de uma noiva que é cheia de caprichos. Não estou dizendo aqui, dando o meu exemplo, porque eu lembrei, acabei lembrando do meu casamento, mas não estou dando exemplo aqui para me elevar acima de ninguém. Mas quando a noiva ou o noivo é cheio de caprichos, acaba ficando algo que é simplesmente pela cerimônia em si, sabe? Não é pelo sacramento. Então isso fere o coração de Deus muito, né? Porque ele vê os corações, ele vê a intenção. E aí ele fala: ó, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos os sacramentos, como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas quando lhe se aproxima, se percebe o engano. E então se vai tocá-las, que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e fica desenganado de tudo. Então, por que ele fala isso? Né? Justamente por tudo isso que hoje em dia está o casamento, né? E os batizados, os casamentos, porque é só para tirar uma foto. Então, estão ali bonitos, arrumados, bem alinhados, mas não passa disso, né? Não estou dizendo que os casamentos são de mentira, mas a busca pelo sacramento em si, assim, passa a impressão de que é só, não tem vida ali de vontade, como que eu posso dizer? A vontade da pessoa, todo o ânimo dela, todo está voltado ali para a beleza do ato em si, né? Por falar, por publicar que foi que casou e publicar as fotos, e aí ver as fotos estão perfeitas, e a maquiagem está perfeita, e aí fica toda satisfeita e posta e tudo. E de fato um casamento é uma cerimônia muito bonita, né? Mas é como ele fala, fica parecendo que é só o quadro, não tem vida. Por quê? Porque pode ser que não vai dar fruto de verdade, né?
essa vida que deixa de ter, a vida que eu falo do amor ao sacramento em si, sabe? Ela não existindo, ela pode contaminar até o casamento em si, né? Porque quantos casamentos a gente vê aí, principalmente de artistas, que casa hoje está separando daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? Então, é o que ele fala aqui, ó, é um engano. É um engano, só casou pra tirar foto, pra parecer bonito. E isso tem muito, né? Muito mesmo. Não só na vida de artista, às vezes é uma mulher que queria muito se casar e simplesmente tem esse sonho de casar e casa com o primeiro que aparece, né? Pra dizer que casou. E não tem ali um profundo. A vida do sacramento, que é a união do casal, não existe, né? Então, os sacramentos ficam muito ofendidos, assim, ultrajados, né? Usados para que a pessoa satisfaça os seus desejos. Isso é muito sério. Tem que ser de verdade, sabe? Então, por exemplo, quando eu me casei, eu, eu queria o sacramento do casamento para sempre, pro resto da minha vida, né? Não para terminar daqui 1 ano, 2 anos, né? Claro que ninguém casa pensando que vai separar amanhã, mas eu digo assim, é diferente quando você realmente ama aquele sacramento ali e não só aquilo que ele representa, né? Tanto no status ali de estar postando uma foto. As pessoas hoje vivem muito de rede social, né? Então, move muito isso, né? Essa questão do publicar aquilo que se faz e aí pensa só naquilo que está fazendo ali superficialmente, né? Não tem um amor profundo ali por aquilo que você está fazendo. Então, é totalmente diferente, né? Então, ele fala aqui, ó, não tem vida. São de madeira, pedra, são objetos inanimados. E é tudo engano. Assim são os sacramentos, reduzidos, na maior parte, a nada mais que a aparência. Que é tudo isso que eu falei. A pessoa, ela se casa, ela batiza um filho, posta a foto ali, por exemplo, o batizado, né? Ela nunca mais volta na igreja. Casado também, às vezes nunca mais volta na igreja. Então, para que ela casou? Para que ela participou daquela cerimônia? Para dizer que casou na igreja, né? Então, é uma aparência. Foi um sacramento de aparência ali, não tem? Não quer respeitar aquilo que Jesus fala sobre o casamento, por exemplo. Ah, não, eu me casei na igreja, mas eu não vou seguir essas regras aqui, não. É muito pesado para mim. A mulher tem que ser submissa ao marido, ou não? Eu não vou ser submissa ao meu marido, não. Então, não tem vida o sacramento, é só aparência de casamento. Perante Deus, não tem, né? Aí ele continua, quer dizer, pois daqueles que permanecem mais sujo que limpo. Ou seja, você está se condenando mais ainda, porque você buscou um sacramento apenas pelo que ele representa um status para a pessoa, né? A pessoa buscou ali um sacramento, então isso faz ela pecar. Ao invés de buscar ali a conversão e a correção da vida dela, sai mais sujo que limpo, porque não está buscando verdadeiramente a conversão ou a, ali o sacramento em si, né? E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos os olhos, não te parece que são todos os olhos aí onde há um miserável lucro? Não te parece que são todos os olhos? Ah, ele está fazendo uma pergunta para ela. Não te parece que são todos os olhos aí onde há um miserável lucro, ao ponto de desagradar sua dignidade? Claro que parece. Não só parece, como é, né? Aonde tem lucro, ou seja, onde vai gerar renda para a paróquia dele, né? E aí vem a parte do cobrar por casamentos, às vezes dependendo até de quem é, né?
Claro que tem ali os proclamas, é claro que você paga ali um local, os documentos e tudo, mas o cobrar, por exemplo, porque eu sou aqui na Catedral de Brasília, então é caríssimo casar aqui, não é qualquer pessoa que pode casar aqui, tem que ter dinheiro, né? E aí o padre cresce o olho, né? E não só em relação aos sacramentos, essa questão de cobrar ou de fazer de tudo e mais um pouco por causa de gente que tem dinheiro, não é só disso, né? Por exemplo, meu casamento não foi o padre que realizou, foi o diácono, né? Eu não sei por qual motivo, mas não foi o padre. Mas o que acontece? Não só na relação, eu vejo esse interesse dos padres aqui, não só na questão do sacramento em si, esse interesse de quando é gente que tem dinheiro. A gente viu muito aqui na minha cidade essa questão do interesse que tem nos padres em relação ao lucro e ao dinheiro, por causa do nosso pároco antigo. Tudo dele era dinheiro, tudo dele era cobrar, tudo dele era, porque nós vamos construir isso, nós vamos construir aquilo. E a evangelização, que era o que ele precisava mais fazer, a espiritualização das pessoas, a administração dos sacramentos, por exemplo, do sacramento da unção dos enfermos, ele se opunha, assim, às claras. Minha mãe relata que ele deixou de ir no asilo, onde tem os velhinhos aqui, muitas e muitas vezes, para visitar os idosos lá e fazer a unção dos enfermos. Muitas e muitas vezes. Muitas, muitas. Foi só uma, foi duas, foi milhares de vezes. De realizar a missa lá, por exemplo. Entendeu? Então, porque não tinha envolvido nada ali que era lucro para ele. Pelo contrário, ele via a. Pode ser que eu esteja fazendo o julgamento errado, mas a aparência do que ele demonstrava era que a Sociedade São Vicente de Paulo, por arrecadar dinheiro da cidade também, era um concorrente da igreja. Por quê? Porque a igreja só fazia festa para arrecadar dinheiro, para fazer obra, para construir isso, para ficar mais bonito, para não sei o quê, e só arrecadando dinheiro, sabe? Não faz um encontro assim de jovens, de, de casais, que tá precisando muito aqui no Bonfim fazer um encontro de casais, sabe? Reavivar essas questões espirituais, esses movimentos, né? Apoio aos movimentos, principalmente a catequese era zero. A catequista me falou que ela tem que tirar do próprio bolso as impressões muitas vezes, porque ele não deixava imprimir coisas para a catequese, sabe? Lá na paróquia. Então, assim, visava muito essa questão do lucro. O gosto dele era ver a conta da igreja cheia de dinheiro. Então, é assim uma coisa que. É isso que ele vai falar aqui, ó. É uma coisa que a gente percebe. E aí a gente vai vendo na palavra que ele fala que é tudo superficial demais. Até as homilias a gente vê o quanto é diferente um padre que verdadeiramente fala daquilo que Jesus está falando, sabe? Então, esse pároco novo que veio para cá, a homilia dele é totalmente voltada para o Espírito para explicar aquilo que a palavra está dizendo, sabe? Bem direcional mesmo, assim, a explicar o Evangelho, a pôr o Evangelho na prática da nossa vida, sabe? Quem presta muita atenção, só que o outro não, tudo dele era voltado a essa questão de interesse, sabe? Então, a gente vê, igual Jesus fala aqui, né, que é perceptível. Aí ele fala que é ao ponto de degradar sua dignidade. E isso é muito claro. Quando um padre é desse jeito, ele é visível, a gente vê, né? Mas onde não há interesse, não há mãos em pés para mover-se nem sequer um pouquinho. Então foi isso que eu falei do exemplo do asilo daqui, né? Ele não se movia. Por quê? Porque ele via que dali não ia sair nada de nada, né? Na cabeça dele, né? Na cabeça dele. E assim como tantos outros exemplos, né? Que a gente pode pensar, cada paróquia aí tem um padre de um jeito, mas a gente vê, de fato, a tendência daquele padre ali para as questões espirituais ou para as questões materiais. Eles deixam muito claro isso, né?
Este espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda, e até os próprios leigos sentem a peste, e escandalizados não têm fé em suas palavras. É o que estava acontecendo aqui com o nosso padre. As pessoas estavam assim desanimadas com ele, porque tudo que saía da boca dele era só coisas de interesse, sabe? Um padre que vira e fala para as pessoas das pastorais, né? Que ele só usa coisa boa, que ele só gosta de roupa de marca, que ele só gosta de vestir roupa de marca. Isso é coisa de um padre falar, né? Isso é coisa de um padre falar. Então ele transborda aquilo que está dentro do coração dele, que é os bens materiais, o amor aos bens materiais, ao interesse, ao dinheiro, a tudo, né? Tudo. Então, transborda que até a gente sente, isso é fato. A gente vê pelas atitudes, pelas palavras. Sim, ninguém deixa de me ofender. Há quem me ofenda diretamente, há quem, podendo impedir um grande mal, não se opõe em fazê-lo, não se preocupa em fazer, ou seja, impedir esse mal, que é o caso dos bispos, né? E até mesmo leigos, né? A gente pode, quando uma coisa tá feia mesmo, a gente pode fazer chegar aos ouvidos dos bispos, né? As situações graves que às vezes acontecem, né? Os leigos podem fazer isso. Que às vezes surgem situações que são graves, né? De comportamento dos padres, e os superiores precisam tomar conhecimento. Então, aqui na minha cidade, o que eu acho que aconteceu foi isso. Eu acho que chegou aos ouvidos, pelo que eu ouvi falar das pessoas aqui, acho que chegou ao ouvido do superior aqui, do bispo, né? Da região aqui. E ele tirou o padre daqui e foi para lá, para uma paróquia perto dele, na cidade dele. Talvez para que haja um monitoramento maior, né? Do comportamento, porque o padre aqui já estava bebendo no meio de todo mundo, ficando embriagado, celebrando missa embriagado. Então, estava grave o negócio. Tava como Jesus falou no trecho aqui, tava de chorar. Tava de chorar mesmo. Era de doer, assim, de ver, né? Então, dói no coração de Deus, dói no nosso também, né? Que ama a Deus. Aí ele fala assim, por isso não tenho a quem me dirigir, ou seja, ele fala que sobra quem socorrer ele, mas eu os castigarei de maneira a torná-los inúteis, os padres, né? E os destruirei completamente. Chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, sem ter quem administre os seus sacramentos. A Aline estava falando sobre isso, né? Então, está diminuindo muito as pessoas que têm interesse em se formar padre, né? Então, então pode ser que Jesus está se movendo assim no sentido de não deixar que eles cheguem, né? Esses que já têm interesse ali, que isso vem de dentro da pessoa, então ela leva isso para o seminário, né? Então, muita coisa Deus move, né? Para que aconteça isso que ele está falando, né? Que ele vai destruir, tornar eles inúteis. Chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, sem ter quem administre os sacramentos. Então, já tem diminuído muito, eu penso que vai piorar, né? Eu penso que esse ponto aqui que ele falou, de ficar desertas as igrejas, aqui para nossa região até que não. Depende, às vezes, do lugar, né? Porque eu vejo falar que tem lugar que a pessoa tem que andar não sei quanto tempo para achar uma igreja que tem missa, né? Então, dependendo do local ali, sei lá, que tem uma ofensa maior, que tem uma região que as ofensas estão maiores, não sei, né? Então, em todo lugar tem ofensa, né, a Deus. E aí ele fala que vai destruir. Então, dói no coração da gente ouvir isso, né? Porque só a gente parar para pensar, né? Jesus, ele ficou no sacramento para que a gente recebesse ele. E ele ficou na Eucaristia para que a gente recebesse ele. Então, ele não queria que chegasse a esse ponto, porque ele sabe que é uma graça muito grande receber ele na Eucaristia, né? Então, é de doer mesmo, né? Aí a Luísa interrompe a fala dele, todo espantado, e fala, Senhor, o que dizes?
Se há quem abuse dos sacramentos, há suas filhas boas, que recebem com as devidas disposições e sofrem muito se não os frequentam. Então, aí ela está falando especificamente da Eucaristia, né? E ele, muito escasso é esse número. E além disso, a sua dor, a dor por não poder recebê-lo, né? Servirá como reparação a mim e para servirem como vítimas por aqueles que abusam. Então, essa realidade de ser vítima, né, da dor que a gente sente, repara mesmo o coração de Deus, sabe? Repara por aqueles que abusam. Então, quando a Aline coloca um vídeo para a gente reparar, para a gente fazer a ação contrária, ela é verdadeira, né? Ela sobe até Deus. Porque ele está dizendo aqui, né, que a dor por não poder receber, ou seja, pelaquela situação boa ali, a pessoa está sofrendo, pagando pelos maus, ela repara o coração dele. Porque essa dor é amor, né? Essa dor que a pessoa está sentindo é o amor, é pelo amor que ela tem a Eucaristia, por exemplo, e de não poder receber a Eucaristia porque os padres foram castigados, né? Porque abusaram do amor de Deus, porque abusaram do poder que tinham, né? Então, ela está pagando por uma pessoa que... Ela está pagando por algo que não foi gerado dela. Então, por exemplo, se a gente está vendo um vídeo de uma situação que está acontecendo no mundo e a gente tem aquele sentimento contrário ali, ou seja, a gente discorda daquilo que a pessoa está falando, e interiormente a gente sente aquela dor que é a dor de Deus, por aquilo que a pessoa está pensando, está praticando, né? E isso repara o coração de Deus, porque a nossa dor vem de ver Jesus sofrer. A nossa dor vem de saber que isso fere o coração de Deus. Então, repara, né? Repara por aquela pessoa ali que está abusando do amor dele. Quem pode dizer como fiquei ferida por esta conversa e Jesus bendito? Por essa conversa com Jesus bendito, mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia. Então, vou finalizar aqui porque eu tenho que sair. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, a Senhora me ama. Dá-me um gole da vontade divina à minha alma e dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Então, texto do tema 62, Livro do Céu, volume 2. Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com aspecto afligidíssimo. E tinha cravada na cabeça uma tupida coroa de espinhos. Minhas potências interiores as sentia em silêncio, e não se atreviam a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa, mas que acerbo espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça, e ele mesmo ajudava a que penetrasse bem, mas tudo era silêncio de ambas as partes. Mas qual foi meu espanto, porque pouco depois o olhei de novo e eles estavam pondo uma coroa de espinhos com as ofensas que lhe faziam. Ó perfídia humana! Ó incomparável paciência do meu Jesus! Quão grande você é! E Jesus calava-se e quase não os via, para não saber quem eram os seus ofensores. Então tirei-a de novo e, avivando-lhe todas as minhas forças interiores, por uma terna compaixão, disse-lhe: Meu bem-amado, minha doce vida, por que não me diz nada? Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim. Ah, falemos um pouco, assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. E ele: Minha filha, tu és o alívio em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça.
e se não faço como tu queres, fica descontente. E eu sinto uma pena demais, ou seja, e não te ter contente. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. E eu, meu bom Jesus, esqueceste-te de quanto sofres depois de teres usado a justiça? Vês-te sofrer nas criaturas? É o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. Então, é bem interessante essa palavra que a Luísa deu agora, né? Que ela vê Jesus sofrendo nas pessoas e é daí que vem a misericórdia dela. Interessante isso, diga aí. Ela vê Jesus, né? Ela vê Deus que sofre nas pessoas, nas criaturas, e por isso que ela impede a justiça, vamos dizer assim, né? Ó, ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. E além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti, como tantas víboras venenosas que se estivessem em seu poder já teriam te tirado a vida, porque se vêm sob seus flagelos e assim irritam mais sua justiça, não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. Então, assim, porque além das pessoas elas sofrerem e Deus sofre junto, né, nelas. Então, uma coisa seria assim, se elas de fato se voltassem para Deus, se elas se convertessem, né? A Luísa tá dizendo que, tipo assim, elas incitam ainda mais a justiça divina, porque elas não aceitam aquilo que estão sofrendo, né? E elas acabam se rebelando, se revoltando ainda mais, e às vezes até ofendendo a Deus, né? Violentando a Deus ainda mais, né? De forma ainda pior. Então, fazendo com que a justiça fique ainda mais irada com elas mesmas. Então, é em cima dessa realidade aqui que a Luísa está apontando, né? O motivo pelo qual ela impede que a justiça vá atuar, né? Então, vamos ver o que Jesus vai falar para ela. E ele: a minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos. Quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos, quem os frequenta, deles fazem uma conversa de prazer, né? Meu Deus. E quem não estando satisfeito em seus caprichos, chega por isto a ofender-me. Oh, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos os sacramentos, como aqueles quadros pintados, ou como aquelas estátuas de pedra, que de longe parecem vivas, mas se aproxima, se começa a descobrir o engano, e então se faz por tocá-las, que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados. Sim. E fica desenganado de tudo. Assim são reduzidos os sacramentos. Para a maior parte, não há outra coisa senão a aparência, e ficam mais sujos que limpos. É muito sério isso que Jesus está dizendo. Então, Jesus está dizendo aqui que as pessoas ridicularizam tanto os sacramentos, elas fazem tão pouco caso da matéria, da matéria não, né? Do contexto espiritual, elas fazem tão pouco caso, né, da realidade espiritual que há nos sacramentos, que elas ficam só com a aparência, só com a superficialidade, só com aquilo que parece ser, mas não é. Então, são como objetos inanimados, quer dizer, não tem vida, não produz vida nenhuma. E Jesus completa, né, falando que parece que é pior. A pessoa, né, viver o sacramento dessa forma, parece que é pior. Gente, e assim, eu já senti essa dor de Jesus, né? Eu já senti essa dor de Jesus em alguns casamentos que eu fui, né? Enfim, tô agora um casamento pra eu ir, que vai ser bem nessa linha também, assim, as pessoas vivendo, não é nem vivendo, né? As pessoas participando do sacramento do matrimônio, sem ter consciência nenhuma, sem ter
assim, preparação nenhuma para viver aquele momento ali. Gente, é tão sagrado, assim, as coisas de Deus são tão sagradas. E, cara, assim, né, sobretudo os sacerdotes, né, que as pessoas deviam levá-los como exemplo, mas muitos sacerdotes, né, muitos, eles mesmos não valorizam os sacramentos, eles mesmos não veem, não conseguem enxergar com os olhos espirituais essas realidades divinas. Então, né, o que falta nas pessoas é vida divina, é visão espiritual, é poder, né, ter vida interior, ter uma vida espiritual. As pessoas não têm vida espiritual, é tudo da terra. Elas veem as coisas tudo como se fosse coisa da terra, né? Os pais mesmo incentivam os filhos para irem para a catequese, mas parece que é como se fosse assim para ganhar o diploma da catequese, sabe? Né, para poder dizer que o filho fez a catequese, o filho conseguiu o diploma da primeira Eucaristia, conseguiu o diploma da Crisma, coisas absurdas assim, né? Seguem as coisas simplesmente assim por uma convenção, por convenção social, né? Tem que fazer, porque tem que batizar a criança. Aí batiza a criança. Aí tem que fazer a primeira comunhão. Você vai sim fazer a primeira comunhão. Aí obriga o menino para ir. Mas nem ele mesmo sabe o sentido da primeira comunhão. Nem ele mesmo tá indo à missa todo domingo para receber a comunhão. Nem ele tá fazendo questão de receber a comunhão. Entendeu? É um pensamento assim absurdo. É uma coisa absurda. Absurda. Aí depois, aí você vai fazer a crisma agora para deixar tudo certinho. Aí quando você crescer, você, né, só vai faltar casar agora. Tipo assim, pra ir, parece uma escola, sabe? Que você vai passando de nível, vai ganhando os certificados, vai ganhando os diplomas e vai passando, vai subindo de nível, de nível, de nível, de nível. As pessoas vêm dessa forma, muitos pais vêm dessa forma a catequese. Os sacramentos que a catequese está preparando essas crianças para receberem esses sacramentos e os próprios pais não sabem, não reconhecem. E aí é interessante pensar o quê? Que Jesus ele está falando aqui para pessoas que era para conhecer, pessoas que de fato conhecem. Jesus citou aqui sacerdotes, sacerdotes que não dão valor para os sacramentos. Então são pessoas que têm conhecimento acerca do valor dos sacramentos, de como são preciosos esses sacramentos, ou deveriam ter essa consciência. Então, Jesus não está falando nada absurdo aqui. Né? As pessoas que deveriam ter essa consciência, sim, elas têm total, como é que eu posso dizer assim, condições, né, de compreender e valorizar esses sacramentos, né? Então, vale também eu citar isso, né? Claro que tem pais da catequese que, de fato, não tem conhecimento de Deus nenhum, né? Não tem, então, é uma outra situação. Mas aqui Jesus está falando, sobretudo, para o pessoal da igreja mesmo, né? Para gente que deveria entender, né? E amar e valorizar esses sacramentos. Assim são reduzidos os sacramentos. Para a maior parte, não há outra coisa, senão a aparência e ficam mais sujos que limpos. Então, no geral, é isso que acontece mesmo, né? É isso que acontece. Então, é claro que assim, Jesus fica ofendido, sim, né? Por essas pessoas também, que elas vão lá e vivem o sacramento de qualquer jeito, né? Então, é muito duro para Jesus ele não ser considerado pela pessoa, né? Então, assim, meu Deus, é tão complicado isso. Tão complicado, né? Mas, assim, aqueles que deveriam ensinar, que deveriam ser o exemplo, né, das pessoas, assim, até esses estão deixando a desejar, né? Porque é isso que eu tô querendo falar, assim, sobre essa questão, né? Aí vamos lá. E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar.
Tá vendo? Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro, até chegar a degradar a sua dignidade? Mas onde não há interesse, não tem mãos nem pés para mover-se, nem sequer um pouquinho. Meu Deus do céu. Então, Jesus falando aqui muito claro nesse texto, o espírito de interesse. Esse espírito de interesse, ele é muito presente na vontade humana, muito, muito, muito. E Jesus está falando, né, desse espírito de interesse que reina nos religiosos. E ele diz, é para chorar. Não te parece que são todos olhos aí onde há um miserável lucro, até chegar a degradar sua dignidade?